Salve, salve, enteada de Inter, chegando com os destaques desta quinta-feira e tem um bom volume de notícias a respeito do Colorado. Vou tentar trazer todos os destaques do que tem rolado nos bastidores das possíveis chegadas e alguns cenários de permanências ou partidas. O mercadão da bola Colorado, né? Vou começar com o Gabriel Barros, jogador que a gente conversou durante a semana com um empresário, bati um papo com o Marcelo Robalinho, que representa o atleta, e ele desmentiu a informação que tem circulado de que clubes da Série A, e até tinham sido citados clubes como São Paulo e Fortaleza, entre outros, teriam interesse no jogador, e ele poderia talvez se transferir. Ele disse que não teve nenhum tipo de proposta. E também não confirma que o Eduardo Cudê tenha prometido minutos durante o gauchão, conforme tem circulado nos bastidores. Ele até disse, o jogador se escala se ele for bem nos treinos. Agora, a expectativa que fica é pelo aproveitamento. Segundo o próprio empresário do atleta, como ele foi bem nas oportunidades que teve, ele permanece no Inter em busca do seu espaço. E aí tem um papo sobre ídolos, né? Os ídolos que apareceram lá no pleito eleitoral, Abel, Yarley, D'Alessandro, mas agora são outros ídolos. Um se ofereceu para jogar no Inter, outro teve o nome ventilado. Vamos entender? O Bolívar teve o seu nome especulado como um possível contratado, é claro, para a parte administrativa. O Bolívar já não é mais atleta de futebol, já é aposentado desta função, atuou como técnico recentemente, mas assumiria um cargo administrativo na pasta do futebol, uma espécie de coordenadoria sob a tutela do Magrão, que elogiou muito o Bolívar na entrevista concedida ao canal Vozes do Gigante. Eu conversei com o Bolívar, que disse não ter sido procurado até o momento. Ele sabe das notícias, pelo menos a boca miúda e boato, de que o nome tem circulado, mas não há nenhum contato oficial por parte do Inter. E quem se ofereceu para jogar no Colorado, segundo também rola aí no meio da reportagem, é o Alexandre Pato, atacante de 34 anos, formado pelo Inter, com passagem por alguns dos grandes do futebol europeu e brasileiro. O Pato está na reta final da carreira, ainda que tenha 34 anos, talvez tivesse mais uma lenha para queimar, mas não tem mais a alta performance daquele Alexandre Pato que nós conhecemos de outrora. Neste ano, com a camisa do São Paulo, ele jogou apenas 9 vezes e fez somente 2 gols. O Jean Lucas, aquele meia que joga no Santos, 25 anos, formado no Flamengo, depois passou pelo Santos e foi atuar no futebol europeu, ficou lá na França, jogando no Lyon e no Mônaco. Ele voltou para o Santos e caiu com o Santos. Apesar disso, ele foi muito bem. E ele também tem o seu nome, e esse é um nome mais forte, no radar do Internacional. Só que tem um problema. Aliás, alguns problemas que ficam imbricando esta possível contratação. O primeiro deles é que o Santos passou por um processo eleitoral e a chapa vencedora não é da situação como foi o caso do Inter. Com isso tem todo o processo de transição para a nova gestão que só vai se dar em janeiro. E é só depois de janeiro que os aguapés vão se mexer, como a gente diz no Sul, e alguns cenários de ficadas e partidas vão mais ou menos se materializar. Até lá nada deve avançar. Também tem o fato de que o Santos está atrás de um técnico. E o novo técnico, quando chegar, vai ter que fazer uma avaliação do elenco. O Thiago Carpini do Juventude era o nome mais forte, estava até pré-encaminhado, mas acabou recuando, o Juventude o convenceu a permanecer e ele vai treinar o Papo na Série A, não vai para Vila Belmiro. O Jean Lucas, então, por enquanto segue no Santos, até porque firmou contrato de 4 anos, tem só 5 meses de contrato executado com o Peixe e o Santos ainda nem quitou o jogador junto ao Mônaco. Porém tem um entrave, e aí talvez nisso o Inter possa se favorecer. O salário do jogador é considerado alto para a tabela do que o Santos tem como viável, já que na Série B não terá uma série de entradas no seu caixa, uma vez que não joga a Copa do Brasil, não joga Libertadores, não joga Sul-Americana, tem apenas o Paulistão e a Série B, com verbas diminuídas e também restritas no que diz respeito à televisão e patrocinadores. E o Corinthians andou se assanhando. O Mano Menezes outro dia teria pedido o Alan Patrick, parecia um devaneio corintiano, o Inter rapidamente deu um jeito de lá e avançar na renovação com o camisa 10, até fazendo uma valorização financeira, eu contei para você ontem. Mas hoje a notícia de momento é que o presidente do Corinthians, também recém-eleito, né? Ele quer o Maurício. E o Mano Menezes já teria dado o aval. O André Cury, empresário do Maurício, é o mesmo empresário do Alan Patrick.
Também empresário do Estevam, empresário do Arangues, empresário do Matheus Dias, diversos jogadores do Inter aí pertencem ao André Cury, que é um empresário bastante polêmico. E parece que ele está fazendo uma forçação de barra para tirar o Maurício do Inter. Não acredito que o Corinthians tenha bala na agulha para levar, até porque o Alessandro Barcelos falou aqui no nosso Íntias durante o Fala Colorado, no programa de estreia, que faria de tudo para manter o jogador. E agora vem amadurecendo o discurso dizendo que o Maurício é imprescindível para esta temporada, o que sinaliza que o Inter de fato não deve abrir mão do Maurício. Por fim, para a gente encaminhar de Inter, o Zenit, ele deve repassar um zagueiro ao Internacional, e é um bom zagueiro, e esta é uma excelente notícia para o dia de hoje. O fato é o seguinte: o Robert Renan, que joga no Zenit e que teve convocações para a seleção brasileira sub-20 e depois para a seleção profissional, pelo menos 2 jogos, ficou no banco, é claro, mas antes da chegada do Fernando Diniz ali, enquanto o mandato tampão do Ramon Menezes se dava, ele foi chamado para compor elenco da seleção brasileira, mas ele é reserva no Zenit e o Zenit deve 3 milhões de euros para o Inter. E esses 3 milhões de euros poderiam ser quitados na cedência do Robert Renan, jogador de 20 anos, 1,86 m, joga preferencialmente pelo lado esquerdo, é canhoto, é exatamente o que o Inter precisa. Um jogador jovem, de boa imposição física, de estatura profissional, chegando a uma seleção brasileira, jogando num grande europeu e que tenha atuação pelo lado esquerdo. Para fechar o dia de hoje, o Inter está saindo de um negócio que já estava bem encaminhado. Pode ser um jogo no tabuleiro do mercado da bola, aquela chamada saída estratégica. Não é novidade. O Inter, por exemplo, fez recentemente quando foi contratar o Yuri Alberto. O Santos estava fazendo corpo mole, o Inter saiu de campo e aí o Santos teve que ir lá correr atrás para vender o jogador. Eu estou falando do Bruno Rodrigues do Cruzeiro, camisa 9, que foi titular durante a temporada e que já tinha encaminhado com a gestão de Alessandro Barcelos o acerto para o próximo ano, para vincular-se ao Inter. Ele custa 3 milhões de euros, ele pertence a Tombense, o que está batendo na casa de 14,6 milhões de reais, mas o fato é que quando chegou a minuta do contrato, novos valores estavam acrescidos e que não haviam sido combinados. E aquilo que é combinado, não é? Então o Inter não gostou destes valores colocados ali de uma forma até um pouco sorrateira, assim como também não gostou de saber que não só o Inter negocia com o jogador. Está havendo um leilão com outras grandes equipes e o Inter não vai entrar em bola dividida. Então, por o momento, Bruno Rodrigues está na geladeira. Se a Tombense, o Cruzeiro e os representantes do atleta compreenderem o problema, vão baixar a bola e o Inter volta para o negócio. Pagando até 3 milhões talvez valha, mais do que isso eu acho que realmente tem que largar de mão mesmo, não é um negócio a ser feito. Certo, galera? Passamos a régua no mercado da bola colorado. Amanhã eu volto com mais notícias. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Tchau!